Já? Queridos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre como tudo começou. E nós temos caminhado passo a passo, já falamos de muitos fundamentos. Eu vinha conversando com alguém essa semana sobre a importância desse estudo e, embora às vezes nós não percebamos, alguns irmãos têm utilizado muitos desses fundamentos na sua caminhada para não vencer discussões, mas para defender com mais afinco a sua fé e, sobretudo, com fundamentos que muitas vezes nós pensávamos que não tínhamos à nossa disposição. Esse estudo tem sido muito enriquecedor nesse sentido, para nos capacitar a termos também para nós uma consciência mais profunda a respeito das evidências da criação. E Deus tem sido muito bondoso conosco, nos permitindo, com muita paciência, discorrermos sobre isso. Já temos um tema preparado para o próximo ano, e olha só como é que passa rápido. Outro dia estávamos começando esse estudo, já estamos em julho, já passamos todo o primeiro semestre falando sobre esse tema tão importante. E hoje, quem vai lembrar um pouco da semana passada, nós falamos um pouco sobre as plantas, os tipos de plantas, falamos aí sobre esses temas e, sobretudo, falando também da questão da criação dos animais. Nós fizemos uma introdução sobre as aparentes contradições da teoria evolucionista no que diz respeito à ancestralidade comum de algumas espécies, mostrando que o ser humano, se você vai lembrar, e você pode consultar lá no canal da IPA no YouTube, a gente mostrou uma tabela, um estudo envolvendo o genoma humano e pares de cromossomos e número de genes, mostrando que essa suposta aproximação e similaridade genética que o homem teria para com os primatas poderia muito bem também servir, dentro da lógica evolucionista, para com os elefantes. Aliás, nós estaríamos mais próximos por esse raciocínio de semelhança genética do humano para com os primatas, nós estaríamos mais próximos dos elefantes, ou quem sabe dos gatos, felinos. Então, são ideias que não se sustentam. A gente falou um pouco aprofundadamente sobre isso na semana anterior. E hoje a gente quer falar um pouco sobre os animais que foram criados no quinto e no sexto dia, e também sobre os dinossauros. Olha só, você que veio hoje, não é, sem esperar nada, vai encontrar um tema muito relevante, que é uma dúvida que muitas vezes surge no meio cristão. E aí, pastor, durante muito tempo pensava-se que a descoberta dos fósseis de dinossauros era uma evidência contrária à Bíblia e que ela destituiria a autoridade bíblica, o que não é verdade. Vamos ler novamente esse texto de Gênesis, capítulo 1, nos versos de 26 a 31, para refletirmos um pouco a respeito dessa criação dos animais no quinto e no sexto dia. Vamos acompanhar com atenção. Gênesis capítulo 1, verso de 26 a 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, queridos irmãos, no
No quinto e no sexto dia são criados, conforme o relato de Gênesis, algumas espécies. E a gente queria discutir de maneira breve nessa noite sobre elas. Nosso livro base é Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço, já está na glória, mas nos deixa essa, essa obra muito significativa também. A outra obra que nós acreditamos que teria um título mais impactante para o nosso estudo, e também fala de uma outra perspectiva sobre os mesmos temas, que é a obra Como Tudo Começou. Esses dois livros, eles têm disponibilidade na editora Fiel, você pode adquiri-lo se assim tiver interesse de revisitar esses temas, porque o aprendizado da palavra de Deus sempre nos desafia a querermos mais e a nos capacitarmos mais. Os vídeos, inclusive, do professor Adalto Lourenço, que tem muitos no YouTube, gratuitamente, você pode consultar também, assistir ou ouvir, né, enquanto está dirigindo, trabalhando. Também eu garanto a você que é muito edificante e complementa muito do que a gente tem visto aqui semanalmente. Então eu digo sempre isso para ser provocativo a você, que o nosso aprendizado não fique só aqui, você leve isso adiante para também se capacitar cada vez mais nesse aprendizado. Então, queridos, como nós vimos nas semanas anteriores, há registros antigos que falam de um tempo em que a vida surgiu não por acaso, mas por decisão, quando águas profundas e céus amplos receberam os primeiros seres vivos como parte de um plano magistral do Senhor Deus. No quinto e sexto dias da criação, o mundo se encheu de movimento, criaturas marinhas deslizando em silêncio sob as ondas, aves cortando os céus com asas que desafiavam o vazio e animais de todos os tipos surgindo sobre a terra firme. Cada espécie, em suas formas únicas e habilidades surpreendentes, parece guardar pistas de um design, de uma assinatura deixada no tecido da criação. Há algo nesses dias, no quinto e no sexto dia da criação, que vai além da simples narrativa, um enigma esperando ser desvendado. É óbvio que aqui não pelo simples sabor do mistério, mas Deus nos coloca pistas disso ao nosso próprio redor, a olho nu, para identificarmos que é inegável o seu dedo, o seu projeto na criação. Então, em primeiro lugar, nós queremos refletir com os irmãos sobre os animais criados no quinto dia. O que você pode observar na imagem aqui pode ficar um pouco não nítido para você, para mim aqui está melhor, mas é o dorso de uma baleia, tá? E em cima dela está uma gaivota. Esses animais eles têm uma coexistência muito interessante no ecossistema, porque as gaivotas, como também outras aves típicas de ecossistema oceânico, eles têm quase que uma relação simbiótica com esses grandes animais marinhos. Vão ali também servindo como animais que vão limpando as suas cracas e outras sujeiras que vão sendo ali acopladas dentro da estrutura desses animais. Então, eles vivem numa relação que, no contexto da biologia, e aí você vai revisitar, vai relembrar as aulas de biologia. Vamos ver se quem é que lembra. Qual é o nome desse tipo de relação? Onde um animal se aproveita do outro, mas também o ajuda. Como é que é o nome? Não. Ninguém vai lembrar. É um nome muito difícil. Não, Moisés. Comensalismo. Comensalismo. É esse tipo de. A gente lembra muito nos exemplos da aula de biologia daquelas aves que tem uma perna bem fininha. Não estou me lembrando agora o nome da espécie. Elas vão dentro da boca do jacaré para limpar. Só que elas se alimentam dos detritos que ficam na arcada dentária de um crocodilo, de um jacaré. E eles não a comem. É uma relação de comensalismo. É muito interessante, né? Eu me lembrei quando estávamos preparando esse estudo. Então, queridos, nós já fizemos algumas considerações nos encontros anteriores sobre os animais que o Senhor Deus criou no quinto dia. E nós queremos apresentar agora algumas explicações relacionadas a esses animais. Lá no
capítulo 1 de Gênesis, versos de 20 a 22, nós vemos o seguinte registro. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Esse texto nos diz que Deus criou os grandes animais aquáticos. No hebraico, taniim. Algumas versões traduzem esse termo hebraico, taniim, como baleias. Mas a melhor tradução que nós temos à nossa disposição é grandes animais aquáticos. Então, por isso, esse grande grupo de animais aquáticos, conhecido pela ciência, é o grupo dos plesiosauros. Olha só a ciência entrando aí. Segundo a teoria evolucionista, esse grupo de répteis aquáticos teria vivido no mesmo período dos dinossauros, que foram grandes répteis terrestres que viviam paralelamente ao taniim, que seriam répteis marinhos. Mas nós precisamos lembrar que o texto não diz que Deus criou os grandes peixes, ele criou grandes animais aquáticos. Então nós somos forçados pela nossa cultura, ou quem sabe pelo nosso pouco aprofundamento no tema, a vincular quase que automaticamente, quem sabe pelas gravuras que nós crescemos vendo em EBF, em estudo de escola dominical, que quando ele fala que animais marinhos, naturalmente será baleia ou peixe, mas não necessariamente. Certamente as baleias, os peixes e todos os demais animais aquáticos também foram criados no quinto dia, como nos diz o texto de Gênesis 1, 20 e 22. Mas foram criados juntamente com Taniim. Se você nos observar nos versos aí de 20 a 22, ele vai citar essa diferença. Veja só, no verso 21 do capítulo 1, ele diz: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Está falando aqui de répteis marinhos, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Então, quando a gente vê aqui também ave, nós vamos ver que ainda há um outro grupo de animais que foram criados nesse quinto dia. Além desses grandes animais marinhos, que a gente vai ver quais são, a tradução novamente nos oferece uma concepção errada, que dificulta a compreensão do tipo correto de animal criado. Muitas versões traduziram o termo hebraico como ave, e literalmente, na realidade, não são necessariamente aves, são criaturas que voam. Isso que significa o termo hebraico, voltado aí para o verso 21. Então, dentre essas criaturas que voam e foram criadas no quinto dia, nós teríamos provavelmente um grupo de criaturas chamada pterossauros, que já não existem mais. São os maiores animais voadores conhecidos pelo registro fóssil. O maior fóssil de pterossauro foi encontrado com cerca de 13 metros de envergadura de asa. É um avião, é um negócio imenso. Todos os animais que voam foram criados nesse dia, incluindo aves, mas não somente aves. Veja o problema de você discriminar ou reduzir a expressão bíblica para apenas uma espécie. E aí você refoge ou esquece de um outro número infindável de criaturas que voam, mas não são aves. Mas qual, pastor? Que bicho é esse que voa que não é ave? E aí a gente tem algumas para citar, como por exemplo, o morcego. O morcego é uma criatura que voa, mas é um mamífero. Foram criados no quinto dia, portanto não foram somente aves. Essa interpretação, ela que é extensiva para estender outros animais que voam, mas que não necessariamente sejam aves, ela está
ligada à descrição de Levítico 11, de 13 a 19, que diz assim: estas são as aves que vocês considerarão impuras: a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Obviamente, o morcego não é uma ave. E aqui o Senhor Deus está transmitindo para o povo de Israel alguns tipos de espécies que eles não poderiam se alimentar no deserto, enquanto peregrinavam para Canaã, mas inclui aqui como um objetivo de demonstrar para o povo algumas criaturas que voam, mas não necessariamente eram aves. A palavra traduzida por aves aqui, nesse texto de Levítico 11, é a mesma de Gênesis 1, e que é Olf, que significa criatura que voa, e não ave. O termo hebraico normalmente utilizado para ave é tzipor, não é Olf, é tzipor, como no Salmo 148, verso de número 10, que fala: todas as aves louvam o Senhor. Não é? Então, não é difícil encontrar correspondência entre os registros fósseis que são encontrados de criaturas voadoras que são próprias do período aí dos dinossauros e com o registro bíblico. Obviamente, os termos precisam ser bem compreendidos nas escrituras sagradas por terem sido passados por processo de tradução e que muitas vezes podem nos induzir a uma leitura um pouco equivocada. É por isso que nós precisamos sempre compreender isso. A inspiração bíblica, ela nunca estará sob ataque, mas isso aponta para o manuscrito, aponta para o que nós chamamos de autógrafos, que são os registros de cópias originais que ainda temos, fragmentos guardados. Estes são inerrantes. A tradução é um processo humano e óbvio que vai sendo conduzido pela soberana orientação do Senhor, mas é por isso que um ministro do Evangelho e todo bom teólogo ele vai ter um bom conhecimento a respeito dos originais. Ele precisa conhecer hebraico, precisa conhecer o grego para fazer boas traduções e assim trazer um ensino fidedigno para cada irmão e cada irmã. Esse foi o 5º dia, mas e o 6º dia? Quais foram os animais criados no 6º dia? Nós consideramos, nos encontros anteriores, meus irmãos, 2 grupos de animais que o Senhor Deus havia criado no 6º dia: animais domésticos e animais selváticos. E a gente quer falar de um 3º grupo de animais chamado demais animais. Quais são esses outros animais? Porque ele fala animais selváticos, animais domésticos e demais animais sobre a terra. Primeiramente, nós precisamos considerar o termo hebraico que descreve esses animais, os demais, que é remes. E esse termo vem da raiz ramas, que significa rastejar, ou andar sobre 4 patas. O termo remes foi traduzido em algumas versões também como répteis, como na nossa. Sabemos que Salomão, lá em 1 Reis 4:33, e em consonância com o texto de Salmo 104, versos de 25 a 26, vai ser descrito aí animais que se movem rente ao chão, como remes, é o mesmo termo. Ele descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o ísopo que brota nos muros e discorreu sobre os quadrúpedes, aves e animais que se movem rente ao chão. E o termo que ele usa aqui, isso aqui no processo de catalogação botânica e zoológica que Salomão empreende com a sabedoria que tinha da parte do Senhor, e ali descrevendo também que ele escreve ou estipula detalhes sobre esses répteis. Essa é uma categoria, quando a gente fala de remes, esses outros animais, que é muito ampla. Engloba, possivelmente, desde os pequenos insetos até grandes animais que andaram sobre a terra, como dinossauros, desde que se movessem rente ao chão. Essa categoria ela também vai ser estudada e apresentada no Salmo 104, versos 25 e 26, que diz assim: eis o mar imenso e vasto, nele vivem imensas criaturas. E o termo usado aqui para criaturas é remes, seres vivos, pequenos e grandes,
Nele passam os navios e também o Leviatã que formastes para com ele brincar. Fala aqui ele desse monstro, dessa criatura, que também é referida aqui como remes, não somente algumas formas de vida terrestre, mas também aquática. Então a palavra remes não descreve somente seres ou criaturas de vida terrestre, mas também muitas criaturas aquáticas, possivelmente montando para esses animais que não tinham uma concepção ali para Moisés, uma discriminação muito percebível aos seus olhos pelo ambiente em que se encontrava, mas que diziam respeito à origem da criação. É preciso que você lembre que quando Deus revela para Moisés o Gênesis, primeiro livro de Moisés, ele já está há alguns séculos, muitos séculos à frente do primitivo, da origem de todas as coisas. Ele vai registrar muito a partir do que Deus está lhe dizendo e conforme ele ia ditando a Moisés para registrar, de coisas que ele não viu. Então, Deus vai colocando na sua compreensão a literalidade do que ele queria transmitir a respeito da origem de todas as coisas. E aqui também fala de animais. Ele não ia compreender essas discriminações de espécies e a título de, de diferenciação de um tipo de animal terrestre e marinho. Isso aqui nós vamos ter à nossa disposição com o exame dos termos, como aqui a palavra remes, que já vai nos remontar para um tipo de animal que não é só terrestre, mas também pode ser aquático. E para terminar, queridos, então a gente quer falar sobre os dinossauros. Encontramos no livro de Jó a descrição de um grande animal que também não faz parte dos grupos de animais domésticos e nem dos selváticos. Faz parte do grupo dos remes, que são os demais animais, répteis terrestres ou répteis marinhos, como está lá em Jó 40, versos de 15 a 18. Vamos ver esse texto? Jó capítulo 40, versos de 15 a 18, e que diz assim: contempla o behemote que criei quando criei você, e que come do capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Gente, a gente passa desapercebido nesse relato que nos traz muitas características interessantes. Algumas versões, erroneamente, vão traduzir esse animal, o behemote, como hipopótamo, mas não é uma tradução correta. A palavra behemote não ocorre em nenhum outro texto da Bíblia. Assim, somente Jó, somente esse texto pode nos ajudar a compreender o que era o behemote. Nós podemos aprender muito sobre esse animal seguindo a maneira descritiva bíblica que nos é aqui apresentada. Essa maneira de discriminar as características desse animal, sua cauda, seus ossos, seus músculos, enfatiza aquilo que é especial ou peculiar ao que ele está buscando descrever. Se ele traz muitos detalhes, é porque ele quer que nós entendamos de maneira visual a sua descrição, seu relatório sobre aquele animal. Algumas vezes se fala que essas características pertencem a outros objetos. Nesse caso, o propósito é enfatizar, ele usa da ferramenta aqui linguística que nos aproxima de melhor compreendermos alguns traços desse animal, falando de cano de bronze, para traduzir força, né, resistência, fala aqui dos músculos, enfim. Então, só no verso 15, nós encontramos aqui, queridos, 3 características importantes que não são peculiares só ao behemote. Ele diz, contempla o behemote. Essa frase mostra que Jó conhecia o behemote. Primeira coisa, o homem sabia quem era esse animal. Lembra comigo aqui, tá? Na cronologia bíblica, recentemente, no ano passado, nós fizemos um panorama com a igreja de Gênesis e Apocalipse, de janeiro a dezembro. E você vai lembrar que Jó, na cronologia bíblica, ele é cotado entre
o ambiente cronológico anterior mesmo a outros livros. Ele dataria do tempo de Gênesis. Jó é um personagem que está nos primórdios, no tempo dos patriarcas. Pastor, mas por que se afirma isso? Pelo contexto da narrativa e de como ele se comportava em relação aos seus filhos. Antes do período em que já é estabelecida a lei ao povo de Israel no deserto, após o êxodo, os pais eram sacerdotes, eles eram incumbidos de oferecerem sacrifícios. E o texto de Jó nos aponta que Jó oferecia sacrifícios pelos pecados que seus filhos tinham cometido e pelo que eles ainda iam cometer. Ou seja, impõe um período pré-sacerdotal, um período onde os patriarcas se encarregavam dessa função da oferta dos sacrifícios, que ela é anterior à própria lei. Tá? Então, o período cronológico de Jó remonta aos primórdios, o período patriarcal. E então, ele conhecia. Muita gente vai lembrar do relato evolucionista ou naturalista, que vai datar aí o meteoro que destrói e leva à extinção os dinossauros. E esse é um período anterior à espécie humana, segundo a teoria naturalista. Não é assim que a Bíblia trata esse animal. O behemote, ele é conhecido ele é conhecido de Jó. Ele sabe das informações. Deus está falando aqui para Jó e apresentando os detalhes de fisionomia do behemote. Contempla o behemote, diz o Senhor a ele. Essa frase mostra que Jó conhecia. Então não era um animal extinto. Ele estava vivo no dia de Jó. E ele continua dizendo no verso 15, que criei quando criei você. Esse animal foi criado junto com o ser humano. Não foi criado em tempos diferentes. Portanto, faz parte dos animais criados como remas no sexto dia. E que come capim como boi. Esse animal não era carnívoro, mas herbívoro, tal qual os dinossauros. Observe que no verso 20 nos é dito a mesma coisa. Os montes lhe oferecem os seus produtos. Os hipopótamos se alimentam de plantas próximas às margens dos rios, porque ele é um animal que divide esses dois habitats, o terrestre, mas sobretudo o aquático. E não é o caso aqui, por isso nos é eliminada a hipótese de que behemote possa ser um hipopótamo, porque ele não se alimenta de ervas altivas ou de altas planícies, como os dinossauros, por exemplo, e como é relatado aqui em relação ao behemote no texto de Jó 40, verso 20. Os montes lhe oferecem seus produtos. Os hipopótamos não buscam alimentos nos montes devido à sua estrutura física, que não lhe permite subir ou escalar e não lhe dá condições por causa do grande peso. Estima-se que um hipopótamo possa pesar entre a sua infância e idade adulta entre 1,5 e 3 toneladas. Imagina só um bicho desse, então, subindo uma montanha para comer. Nós podemos ver nesse verso que uma característica do behemote também é encontrada nos animais domésticos, como o boi, que se alimenta do capim. No verso 20, nos é dito que os animais selvagens brincam perto dele. Olha só o que nos diz aí o verso de número 20. Os animais selváticos brincam perto dele. Olha só, Jó capítulo 40, verso 20. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. E aqui o termo é brincam. Eles estão ali nessa condição de alegria perto desse animal. Então, o behemote não faz parte dos animais domésticos e também não faz parte dos animais selváticos, como nos diz aqui esse texto. No verso 16, nós encontramos mais duas características, só que essas são específicas do behemote. Que força ele tem em seus lombos? Na parte lombar de um animal, como o cavalo, por exemplo, nós encontramos poderosos músculos que lhe dão a capacidade de se locomover, como de se levantar somente com as patas traseiras. Diz também o texto, que poder nos músculos do seu ventre. Animais possuem músculos no seu ventre.
E geralmente esses músculos auxiliam na respiração e na sua própria locomoção, principalmente em répteis. A ciência não conhece nenhum animal vivo hoje que tenha essa característica. Um porte muscular frondoso na região ventral. No entanto, no registro fóssil, existem vários, como os diplodocos, os braquiossauros e apatossauros. Todos esses animais necessitariam de um sistema muscular poderoso para movimentar o ar necessário para os seus pulmões. Então, um sistema de músculos poderosos seria fundamental para mover uma grande centena de litros de ar em cada fôlego do behemoth, esse animal escultural discriminado aqui em Jó. E no verso 17, já caminhando para o nosso fim, ele vai ainda apresentar algumas outras características, como por exemplo, a cauda dele balança como o cedro. O cedro é um tipo de árvore muito comum no Oriente Médio. O cedro do Líbano é algumas vezes mencionado no registro bíblico e é uma árvore de tronco grosso, podendo chegar a 2,5 metros e muito alta, chegando até 40 metros de altura. Fica óbvio aqui que esse animal não poderia ser um hipopótamo. Que animal é esse? Cuja cauda tem que ter de 20 a 30 centímetros, no caso do hipopótamo, uma caudinha. Essa cauda que parece um cedro, um tronco de árvore, não pode ser um hipopótamo. Diz ainda o texto, a cauda do behemoth era um cedro, ou seja, uma estrutura encontrada somente no fóssil de dinossauros. Um dos maiores dinossauros conhecidos, por exemplo, já encontrados, que é o Ampicoelias fragilimus, ele possuía as seguintes dimensões na sua ossada descoberta na arqueologia: 40 a 60 metros de comprimento, 17 metros de pescoço, 10 metros no seu corpo e 30 metros de cauda. Um tronco de cedro. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados, diz Jó. Essa característica também está relacionada com o tamanho do behemoth. Um animal pesado, de patas traseiras muito compridas e que necessitaria de muitos nervos no seu sistema muscular, tendões que dessem estabilidade para essas patas. As partes fossilizadas de um argentinossauro oferecem um bom exemplo dessas proporções gigantescas. Uma só costela ou vértebra desse fóssil tinha 1,59 metros de comprimento. A sua tíbia, 1,55 metros de comprimento. E só um pedaço do seu fêmur, 1,18 metros. Então, traduz-se exatamente com a descrição, o relato de Jó, quando fala que seus ossos são canos de bronze. O behemoth tinha ossadas como tubos, canos, usados aqui para descrever o leito por onde passava um rio. Esse era o termo usado aqui no hebraico. Então, queridos, todos esses relatos aqui vão nos mostrar e são encontrados nos grandes animais que, nas descobertas de expedições e arqueológicas, vão sendo associadas aos dinossauros. E que significa, veja só, para a gente terminar, dinossauros vem da junção de duas palavras, no latim, deinos e saura. Deinos mais saura significa répteis terríveis. E associando-se aqui ao relato do Gênesis, quando nos fala de remas, grandes animais, répteis terrestres e também marinhos. Então, amados, você então já sabe que a Bíblia não é contraditória à descoberta dos fósseis de dinossauros, mas nós temos uma compreensão de eras que é diferente do relato naturalista ou evolucionista. No coração do livro de Jó, em conclusão, uma figura imponente emerge da palavra do próprio Deus, o Behemoth, descrito como um ser de força colossal,
asas, ossos como tubos de bronze e cauda que se move como um cedro. Essa criatura desafia classificações fáceis. Para muitos é apenas uma figura simbólica. Mas e se for mais do que isso? Pesquisadores que aliam fé e ciência, como o próprio Adalto Lorenzo, sugere que essa descrição pode muito bem apontar para um dinossauro. Não como mito, mas como testemunho de uma coexistência real entre o homem e esses gigantes extintos. A Bíblia, nesse sentido, não ignora os grandes mistérios da vida, ela os revela, muitas vezes, em linguagem poética, mas com ecos de realidades que só agora a ciência começa a reconsiderar. O behemote de Jó permanece ali, firme como uma sombra ancestral, desafiando-nos a olhar para o passado com olhos atentos, onde, onde fé, fósseis e palavras milenares talvez contem a mesma história. Interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes nós queremos descartar a Bíblia diante de descobertas científicas, quando na realidade essas descobertas vão nos comprovar o que a Bíblia já dizia. Veja que brilhante. Gente, Jó foi registrado, nós não sabemos o seu autor ao certo, há quem diga até que foi Salomão, outros dizem que foi o próprio Moisés. Enfim, certamente o Espírito Santo é que se encarregou disto, por ter sido o inspirador de toda a Escritura, como nos diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, veja só, a Bíblia já registrava sem nenhuma tecnologia fóssil ou arqueológica, nos registra todos os detalhes de um animal, uma grande criatura, que hoje está sendo descoberta e a ciência aponta que confronta a Bíblia, quando na verdade a confirma. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes vão nos confrontar com isso, dizendo que a descoberta dos dinossauros anula o registro bíblico, quando isso não é verdade. Uma frase para a gente encerrar muito interessante, de Francis Collins, geneticista que foi o pai ou diretor do projeto Genoma Humano. Ele diz que quanto mais profundamente buscamos compreender o universo através da ciência, mais evidente se torna que foi feito com precisão e propósito. Ou seja, não foi aleatório ou casuístico, mas foi guiado pela vontade soberana do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar nosso culto hoje com uma oração. Eu gostaria de pedir que fosse realizada pela nossa irmã Oneide Cordeiro. Vai nos elevar a Deus em oração. E aqui o microfone, ó. Vai se levar para a nossa irmã. Isso. Vamos orar com a nossa irmã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela bondade do Senhor conosco, pela sua graça que está sobre nós, Pai, por tua misericórdia que cada dia tem se renovado sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, em sua casa, em comunhão com nossos irmãos. Nós louvamos o seu nome, Pai, de uma maneira tão maravilhosa, grandiosa, meu Pai. O Senhor nos formou, o Senhor fez todas essas coisas que hoje nós podemos ver, podemos estudar, Senhor. Nós agradecemos, louvamos o seu nome, Senhor, pois o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, Senhor, até aqui. Continua conosco, Senhor, nos guardando, nos leve, Senhor, debaixo de sua proteção para os nossos lares, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo o mal. Oramos desde já e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, queridos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, as bênçãos